Seja bem-vinda a mais uma Live Zen. Estamos entrando aqui ao vivo nesta sexta-feira pra gente fazer, né, gente, mais uma Live Zen aqui de falar de assuntos profundos, importantes, que levam a nossa maternidade para um outro nível. Tô vendo que vocês estão chegando aí, sejam todas muitíssimo bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, né? Eu sou mãe do Francesco, tia do Miguel, madrinha do Miguel, né? Eu sou uma profissional da educação há mais de 17 anos. Gi, seja bem-vinda, bom dia. E nos últimos 5, 6 anos eu tenho trabalhado nesse contexto da inteligência emocional, no contexto da educação, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre o tema Tive uma mãe reativa, curando feridas. Será que eu tô fadada a ser o que a minha mãe foi? Seja muito bem-vinda, Yara. Camila, seja bem-vinda, bom dia a todas vocês que estão chegando. Eu já vou pedir para vocês compartilharem essa live, tem uma setinha aqui no canto inferior da tela de vocês, então deixe outras mães, né, outras mulheres que eventualmente viveram uma infância, né, que receberam a agressividade das pessoas que mais precisavam protegê-las e que hoje se veem aí, né, talvez um ciclo de reatividade também com seus filhos. Então, minha mãe foi reativa comigo, curando feridas. Será que é possível transpor isso? Será que é possível ir para um outro nível, né? É sobre isso a nossa live de hoje. Deborave, seja bem-vinda. Vene, seja bem-vinda. E, gente, para quem não sabe, né, para quem não conhece a Live Zen, a Live Zen é um espaço em que, né, eu trago para vocês aqui estratégias em que a gente faz reflexões exatamente para a gente poder deixar de ser uma mãe reativa e nos tornarmos mães mindful, né? O que é a mãe mindful? A mãe mindful é a mãe que está consciente de si, das suas emoções, que sabe se tratar bem, né? E assim também consegue se relacionar de uma forma muito mais leve com os seus filhos, viver uma maternidade mais feliz, porque a mãe reativa, ela sofre muito, né? A nossa reatividade, a gente acaba olhando para ela como uma manifestação, principalmente nas nossas crianças, mas se você vê aí as últimas lives que eu andei fazendo, né, elas são muito sobre como a gente se relaciona com a gente. Porque a nossa reatividade, ela também nos afeta profundamente. A gente fica muito mal, a gente sente muita culpa e a vida acaba ganhando essa cor, né? A cor da reatividade, a cor da culpa. Às vezes é o cinza da culpa, às vezes é o vermelho da reatividade e a gente não consegue viver em paz. Então, Juliana também, seja bem-vinda. A gente vai começar agora a se aprofundar nesse tema da nossa live de hoje, mas já quero falar para vocês o seguinte: os comentários de vocês, os insights, as perguntas, enfim, a contribuição de vocês é muito importante para a gente fazer desse momento aqui um momento realmente profundo e que realmente a gente possa sair, né, dessa uma horinha que a gente vai ficar aqui juntas um pouco mais transformadas, um pouco mais próximas dessa mãe que a gente está almejando ser e, né, nos despedindo da mãe reativa, o que não significa que eventualmente a gente não vai explodir, que de vez em quando eu não vou ficar nervosa, porque você é humana, né? Eu também sou. Então, normal que a gente experimente emoções desafiadoras. Mas será que a gente consegue levar essas emoções para um lugar, né, que não seja esse lugar de tratar mal ao meu filho e a mim mesma? Eu te garanto que é. Como que eu sei disso? Porque eu tenho vivido a minha maternidade dessa forma e também tenho visto várias mulheres que têm se unido a mim, né, por meio do meu curso do Mesen, vivendo isso também. Vejo muitas mulheres que estão aqui me acompanhando no Educar Zen, falando assim: Ana, o seu conteúdo tem me ajudado a sair desse ciclo de reatividade. Então, é possível, tá? É possível porque tem método, porque tem passo a passo, e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas olha só, já que a gente vai falar hoje das nossas mães, gente, é um assunto muito profundo, né? É um assunto muito profundo que pode mexer com muitas dores nossas, com muitas emoções, digamos assim. Então, eu tenho um convite para você e eu quero que você responda sim, caso você esteja de acordo, caso você aceite esse convite que eu tenho para te fazer antes da gente começar a realmente falar aqui, né, sobre esse processo de termos tido mães reativas. É o seguinte: você está disponível a trazer compaixão para essa reflexão ou para esse processo que a gente vai viver juntas aqui? Compaixão pela sua mãe?
né? Porque se a gente parar para pensar nas nossas mães, né? E eu tenho feito muito esse exercício de pensar na minha, de entender como ela maternou, com o que ela tinha. A gente está falando de uma geração de mulheres muito mais silenciadas, né? Uma geração de mulheres que sofreu muito mais com machismo, por exemplo. Uma geração de mulheres que não teve acesso às informações que a gente tem hoje. Muitas das descobertas que a neurociência fez sobre o cérebro da criança, né? E que nos ajudam a entender melhor o que acontece, por que a criança, né, age daquela forma. Aquilo me deixa muito nervosa, muito reativa. Mas por que isso acontece? Essas descobertas, elas foram feitas de 10 anos para cá. Elas são muito recentes. Então, as nossas mães, elas estavam reproduzindo a educação que elas receberam, que provavelmente também foi uma educação muito punitiva, muito cheia de reatividade, de muito silenciamento, né? Elas não tinham a informação e por isso o poder e por isso a responsabilidade que a gente tem hoje. Elas tinham menos, digamos que, apoio em casa, né, dos companheiros. Às vezes muitas foram abandonadas, mas os homens que estavam ali, né, eram muito menos cooperativos, eles tinham muito menos... elas eram mais sobrecarregadas, né? Esses pais, eles tinham menos comprometimento com a educação dos seus filhos. Elas não tinham acesso às ferramentas de inteligência emocional que a gente tem hoje. Né? Isso nem se falava sobre isso, nem era um assunto. Então eu tô vendo aqui, ó, vocês estão falando, né? Uma de vocês aqui que eu já perdi falou que tem muita mágoa da mãe. Que outra pessoa que também que eu li, mas também já perdi, ó, foi a Tebora, falando que interioriza, mas que tem essa mágoa, né? A gente não pode forçar essa compaixão, mas a gente pode acender essa luz dessa possibilidade da gente cultivar isso conforme a gente vai olhando para a nossa própria maternidade, né? Isso não pode ser algo que a gente está se forçando a fazer, mas pode ser algo que a gente traz como uma possibilidade de ser algo a ser desenvolvido, né? Porque como que a gente pode, no fim das contas, se propor a ser gentil com o nosso filho e esperar que essa criança também seja gentil com a gente quando a gente errar, porque a gente erra muito, se a gente não consegue fazer isso com as nossas mães, né? Quando a gente explode e a gente se sente culpada e a gente pede desculpa para o nosso filho e a gente espera de todo o coração que aquela criança realmente possa acolher aquele pedido de desculpas. Eu sei que talvez a sua mãe não tenha de pedido de desculpas, até porque ela estava numa mentalidade de que o adulto tinha sempre razão, né? E eu sei que talvez você tenha sentido muita falta desse pedido de desculpas. Mas a lógica é mais ou menos a mesma. Mães são humanas, mães erram, mães tentam muito acertar, né? Eu vou falar aqui do meu lugar como mãe, de como eu olho para minha mãe, que também errou muito, né, comigo, que também fez algumas violências comigo e que eu só fui entender isso na minha vida adulta, que na minha infância eu só tava ali, enfim, navegando naquele mar das coisas que estavam acontecendo, né, de um ambiente familiar um pouco tumultuado, que talvez também tenha sido a sua história. Mas realmente, assim, faz parte do nosso processo de deixarmos de sermos mães reativas, a gente cultivar esse processo de perdão com as nossas mães, o que não vai acontecer imediatamente agora, porque a gente está falando disso. Mas se a gente se propuser, né, a pelo menos considerar essa possibilidade, a gente já se engaja melhor nesse caminho de sermos mães mindful. A Yara falando, a minha mãe me maltrata até hoje, não sou o que ela gostaria que eu fosse. Yara, sinto muitíssimo do fundo do meu coração que isso ainda esteja acontecendo, né? A gente infelizmente não pode, né, controlar ou conscientizar o outro pelo que ele faz com a gente. Mas a gente pode aprender a fazermos alguma coisa com isso, interiormente, dentro da gente, né? O que o outro faz é realmente responsabilidade dele. Mas as nossas emoções e como a gente age diante disso, inclusive colocando limites, inclusive não aceitando, né? Inclusive nos posicionando, inclusive mostrando que a gente cresceu e que a gente merece respeito, isso realmente é com a gente. Então, eu espero poder te ajudar, né, aqui nesse processo que a gente vive juntas no Educar Zen, a ganhar essa fortaleza emocional dentro de você, para que você possa reconhecer
o seu valor, e eu sei que é difícil fazer isso quando a gente passou a nossa infância inteira sendo descredibilizada, sendo humilhada, sendo rebaixada, não sendo suficiente, tendo as nossas asas cortadas. Eu sei que é difícil, mas a gente tá aqui juntas exatamente porque se não fizeram isso por nós na nossa infância, que nós possamos fazer isso juntas agora, né? E assim também educar os nossos filhos de uma maneira totalmente diferente. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa educação que provavelmente você recebeu, né? Você ouviu em algum momento na sua infância a frase ou algo do tipo, tá? Ou não, ou essa frase, exatamente essa frase, ou alguma coisa do tipo engole o choro. Você ouviu? Essa frase que... O que ela traz consigo? O que ela significa no seu mais profundo? Eu não tô afim ou eu não consigo lidar com as suas emoções. Isso aconteceu com você? Você ouviu coisas do tipo, aqui quem manda sou eu, essa casa é minha. Você fica calada e obedece, porque aqui quem manda sou eu. Você já ouviu isso? Você já foi vítima desse autoritarismo, né? Que te colocava assim, você é uma criança, você é um ser inferior, né? Como eu tenho aqui, como eu tô aqui no lugar de adulta, e como sou eu que mantenho essa casa, eu tenho poder sobre você. É o autoritarismo, né? Você foi vítima de falas como essa? Me conta aqui, né? Ou ainda, você estava ali precisando de uma atenção, de brincar junto com a sua mãe, de receber um carinho, mas o não dá, não tenho tempo. Não, agora não consigo. Vai fazer outra coisa. Isso também fez parte da sua infância? Porque isso é um tipo de negligência, né? Emocional. A gente não ter essa conexão, esse tempo juntas de qualidade. E volto a dizer, né? Isso acontece muitas vezes, porque muitas mães, eu vou falar da minha mãe, que eu realmente vivi pouco, né? Esse tipo de situação, assim, com ela. De brincar junto, de me divertir junto com a minha mãe. Mas ela era uma mulher que, né, foi abandonada pelo marido e realmente criou as filhas sozinha, então ela precisava trabalhar. Mas isso me impactou. Isso aconteceu com você de alguma forma, né? Você foi vítima de explosões, de mudanças de humor repentinas, né? De repente estava aqui tudo bem, aí você deixou cair farelo de pão no chão, e aí, pá, não sei o quê, eu já arrumei essa casa, você não ajuda com nada. Isso aconteceu com você, essa oscilação de humor profunda que te deixava sem saber, né, como que você podia agir, o que você podia fazer, até onde que você podia ir. Isso aconteceu com você, né? Ameaças. Se você não fizer isso, você vai ver. Você vai ver. Na hora que eu chegar em casa, você vai ver comigo. Chineladas, tapas, humilhações. Essa é um pouco a história da sua infância? Me conta aqui, gente. A Yara falando muito obrigada, eu tenho 44 anos e 2 filhas de 14 e 12 anos. Eu espero de coração, né, que com elas esteja sendo diferente a sua relação. A Débora, eu não sentia tanta mágoa, mas depois que me tornei mãe, comecei a refletir sobre ser mãe, sobre ser filha, e me magoa toda a negligência e violência. Entendo. A maternidade, ela faz com que a gente mergulhe muito profundamente, né, na nossa relação com a nossa mãe, porque a gente passa a olhar esse processo de estar sendo responsável por uma criança e como que tudo que a gente faz impacta nessa criança de um outro jeito, né? A Tami, bom dia, eu me irritei ontem à noite com minha filha, fomos à igreja e lá ela começou a querer gritar e correr, já faziam meses que eu não ia à igreja, queria muito ir e acabei saindo antes de acabar. Eu entendo, viu? Ela tem quantos anos? Eu sei que é frustrante, Tami. Ela tem quantos anos? Assim, às vezes, essa necessidade de correr, né, pode ter relação até com essa explosão que você teve com ela. A frase que define a minha mãe, a Débora falando, eu sou a autoridade. Débora falando que até hoje... aleatória cria, eu tenho muita pouca coisa da infância.
mas sei que apanhava e ficava de castigo. Porque o que que acontece muitas vezes, né? Quem apanhava ficava de castigo, muitas vezes bloqueia. Você sabia que a gente faz isso, né? Um processo psicológico nosso, né? Da nossa psique mesmo. O nosso cérebro, ele bloqueia memórias que são muito difíceis da gente lidar. Então, pessoas que têm poucas memórias da infância, muitas vezes foram pessoas muito negligenciadas, né? Que passaram por algumas violências. E que aí, por um instinto de sobrevivência, né? A própria mente, o próprio cérebro faz isso. Ela tem 2 anos, Tami. É muito desafiadora essa fase, né? Mas é muito normal também que isso aconteça, que uma criança de 2 anos queira correr, né? Criança é movimento. Então, gente, vamos continuar aqui para a gente poder entender como que a gente pode lidar com tudo isso, né? Porque como será? Eu quero que você pense nisso agora, né? Tudo isso que você viveu, essas violências que pareciam, né, que eram sempre vistas provavelmente pela sua mãe ou pelo seu pai também. A gente tá falando aqui da mãe porque somos mães, né? Mas a gente pode olhar também pro nosso pai nesse processo. Os nossos, né, mãe e pai ali. Tudo isso que aconteceu entre nós e eles durante a nossa infância, eu te digo com toda certeza, isso impacta em quem você é hoje. Quem é você hoje? Né? Que pessoa é você hoje? Eu quero que você pare para pensar em coisas que você faz hoje, como pessoa de um modo geral, mas como pessoa mãe também, né? Tanto na sua maternidade como na sua vida, nas suas relações de uma forma geral, que você acredita que são um pouco uma reverberação, ou muito de uma reverberação de tudo isso que você sofreu na sua infância, né? Por exemplo, você é uma pessoa muito fechada, que tem dificuldade de se expressar, que tem dificuldade de pedir ajuda, que às vezes fica ali com uma irritação, mas você não sabe exatamente o que você está sentindo, por que você está sentindo, que não tem muita clareza dessas emoções. Isso acontece com você? Me conta se isso é parte, né, do adulto, da pessoa adulta que você se tornou. Porque quando isso acontece, quando a gente vive, né, com essa dificuldade de nos abrirmos para o outro, essa dificuldade de expressar o que a gente sente, essa dificuldade de sentir o que a gente sente, né, de entender o que eu estou sentindo, que emoção que é essa, isso tem uma relação íntima com a criança que engole o choro, né? Não sinta emoções fortes. Isso me irrita, isso é difícil para mim, eu não quero lidar com isso. Então, se você não teve um lugar seguro durante a sua infância para poder ter essa expressão dessa emoção, na sua vida adulta, obviamente, isso fica muito evidente, né? A falta de inteligência emocional que não foi cultivada quando poderia ter sido, né? Ou ainda, você é uma pessoa que às vezes se coloca em umas situações meio degradantes, sabe? Tipo assim, por exemplo, você passou por alguns relacionamentos meio abusivos, meio tóxicos. Às vezes você é muito amiga de uma pessoa que não é tão sua amiga assim, mas você fica ali, né? Às vezes você tá num relacionamento com um cara, pode ser até o pai do seu filho ou não, ou com uma mulher, se for o seu caso, que é uma pessoa que te coloca pra baixo, que é uma pessoa que não te trata tão bem, às vezes te trai, né? Ou às vezes, enfim, é um homem lá, um pai que não chega junto, que não faz a parte dele, né, com o seu filho. Você tá aí sempre sobrecarregada, enfim, você tá em relações que são desproporcionais, você se submete a esse tipo de relacionamento. Porque quando isso é um padrão, a gente tá sempre aceitando menos do que a gente merece, é porque lá na nossa infância a gente não teve as nossas necessidades de afeto, de segurança supridas, né? A gente entendeu que amor é migalha, porque talvez tenha sido isso que a gente recebeu, talvez a gente não tenha recebido atenção mesmo dos nossos pais, da nossa mãe. Então me conta, vai fazendo essa análise interna, se essas coisas, se você se identifica um pouco com essas coisas, né? Você é uma pessoa, talvez, que na hora da sua raiva você explode, você fala coisas que depois você se arrepende de ter falado, né? As pessoas talvez até te achem um pouco grossa, ou você seja grossa com o seu filho. Você tem essa reatividade, essa explosão, como uma coisa um pouco assim, digamos que
algo como quase que um hábito, assim, algo que acontece frequentemente com você? Porque essas pessoas muito reativas, né, são pessoas que aprenderam que a violência é uma resposta aceitável, que eu posso ser agressiva com o outro, né, verbalmente, às vezes até fisicamente, que eu posso gritar, que eu posso dizer palavras ofensivas, que eu posso humilhar para me defender. Até porque você recebeu esse tipo de tratamento dos seus pais e talvez em um dado momento ali da sua vida, ali na sua pré-adolescência, na sua adolescência, você tenha inclusive começado a fazer esse tipo de tratamento com eles também. Porque você entendeu que naquele relacionamento ali, que era o mais próximo de amor que você experimentou durante toda a sua infância, essa fase da vida em que a gente constrói muito do que a gente é, você entendeu que aquilo ali era afeto. Que tá tudo bem a gente tratar mal as pessoas que a gente ama. Que é isso mesmo, né? A gente é mais grosso com as pessoas que a gente mais gosta. O que é uma coisa totalmente incabida, né? Você dá a sua pior versão para quem você mais ama, mas talvez você tenha recebido a pior versão das pessoas, né? Que você tinha como deuses, porque na nossa infância, talvez você não tenha isso muito claro, como uma lembrança muito clara, mas na nossa infância, todas as crianças têm mãe e pai como deuses, como grandes referências. A gente vai talvez perdendo essa admiração conforme a gente vai entendendo as violências que a gente sofre. Aqui, ó, Saldanhara, 0 lembranças da minha mãe brincando comigo. Débora, inferno, outra palavra que não saía da boca da minha mãe. Gente, as palavras têm tanto poder, né? Isso aí a neurociência já tem estudado, tanto que as palavras que a gente escuta, que a gente internaliza, que a gente repete mentalmente, elas se tornam a nossa realidade, porque o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é mentira do que é verdade. Tudo que é afirmado, ele entende que é verdade. Eu estava até antes aqui na nossa prática, na nossa live, fazendo uma meditação de gratidão, de manifestação do que eu quero na minha vida, porque eu sei do poder das palavras, de como aquilo que eu repito se torna a minha realidade. Isso não é assunto místico não, tá? Não é papo de tilelê, né? Enfim, não gosto dessa palavra, acho ela super preconceituosa, mas não é não, é neurociência. Bom, vamos ver aqui. A Tami. Quando entramos no carro, eu acabei gritando com ela, parece que eu quis esvaziar a raiva dentro de mim. E como que você se sentiu depois, Tami? Porque isso acontece, né? Às vezes a gente libera aquela raiva, a gente ventila, mas o que acontece depois? A gente fica bem? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês e espero que todas aqui já estejam inscritas no evento 100% online, 100% gratuito, que começa na segunda-feira, Maternar Sem Estourar. Tá? Insights poderosos, eu vou contar para vocês tudo o que eu sei sobre esse assunto nesse evento. Sabrina, a frase que eu vi sempre a minha mãe dizer foi: filho é bom, melhor ainda é não tê-los. Nossa, muito, muito forte isso, hein, Sabrina? E depois que ela virou mãe, eu penso como temos que segurar o que falamos, as palavras têm muito poder, é isso que a gente estava falando aqui agora. Aleatória. Sou um pouco introvertida e muito irritada desde a adolescência. Agora que casei, me vejo sendo como era com o meu pai. Uhum. Não é que você é uma pessoa tão introvertida e tão irritada. É o que você se tornou pelo ambiente e os estímulos que foram, né, que foram repetidos muitas vezes para você. A gente se torna aquilo que repetidamente fazem conosco, né? E que nós fazemos com a gente também, principalmente agora que a gente tá mais consciente, que a gente pode tomar escolhas que a gente não tinha quando a gente era criança. A Saldanhara falando que é difícil tratar os pais dela de modo reativo, né? Que não seja de uma forma reativa. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente chega aqui nesse ponto da maternidade, a gente entende todo o mal, que toda a reatividade que fizeram com a gente, né? Com que trataram a gente, nos fez, e aí eu vejo isso acontecendo com muita frequência, né? Mães tentando ser mães mindful aqui com os filhos, mães que não são reativas, se trabalhando muito profundamente, e a gente sabe o quanto que isso é desafiador, mas acaba trazendo essa reatividade para a relação com os pais, né? É quase que uma vingança inconsciente, ou simplesmente o padrão que a gente aprendeu a ter.
Ah, Biene, que excelente o conteúdo. Já me reconheci em muitas frases e também reconheci outras pessoas próximas. Então, depois envia essa live se você tiver intimidade com essas pessoas para que elas também possam, né, ter insights poderosos, tá bom? Gente, olha só. O que a gente sabe, né, é que se você faz a mesma coisa com o seu filho ainda, se você ainda tá explodindo com o seu filho, se você percebe tudo isso que a sua mãe fez com você e de alguma forma, mesmo sabendo de toda a dor que isso te causou, né? Mesmo sabendo que isso não é legal, que isso é errado, que isso gera consequências profundas como essas que eu trouxe aqui agora para vocês. Na nossa maneira de nos conectarmos com a vida, com o mundo, com a gente, quantas coisas você deixou de conquistar na sua vida, quantos sonhos você não teve nem coragem de sonhar, porque você não se achou merecedora, porque você tem uma autoestima, né, que tá lá em frangalhos, porque você não recebeu um ambiente, você não teve um ambiente seguro para poder manifestar o melhor que tem em você, porque você é potente, né? A gente é potência, eu acredito muito nisso. Eu sou de BH e aí tem um bloco de carnaval lá, né, Então Brilha, que a música deles é assim, ó. Como é que é, gente? Enfim, é até uma música do Caetano também que fala que gente é pra brilhar. E eu acredito nisso, né? Eu acredito que as nossas crianças, elas são um potencial enorme, né? De pessoas que vão realmente revolucionar esse planeta. A gente tá aqui por causa disso também. Mas quantos sonhos você não teve nem coragem de sonhar porque você achou que isso não era pra você? A gente fica com a autoestima muito, muito frágil quando a gente cresce em um lar, né, em que a gente é culpada por tudo, em que tudo que a gente faz é insuficiente, em que cala a boca porque quem manda aqui sou eu, em que as suas emoções não são bem-vindas. Mas, mesmo sabendo disso tudo, eu sei que muitas vezes, muitas mães, talvez muitas de vocês que estão me acompanhando aqui agora, ainda se veem reativas, ainda se veem explodindo com frequência com seus filhos, né, ainda se veem com dificuldade de estabelecer uma conexão de fato. A mãe reativa, ela tem esse viés também de não conseguir se conectar verdadeiramente. É aquela mãe que senta para brincar com a criança, mas que está com a cabeça em outro lugar, sabe? Ela talvez nem quisesse estar ali, ou ela queria querer estar ali, mas ela nem consegue, né? Ela acaba pensando o tempo todo, por exemplo, né, em, nossa, eu tinha que estar fazendo aquele negócio, eu tinha que estar, né, eu tenho que conseguir um trabalho assim, assim, assado, eu preciso de dinheiro, eu preciso emagrecer, eu preciso engordar, eu preciso organizar aquela roupa, sabe? Então, assim, tudo isso a gente já sabe, né, que são coisas que não são legais da gente se relacionar com os nossos filhos assim, mas por que a gente continua reproduzindo essas coisas? Eu quero que vocês me falem isso, gente. Quero que vocês me contem isso. Tem alguma coisa aí, né, de tudo isso que a gente falou, assim, dessa reatividade que a sua mãe tinha com você, você ainda, mesmo sabendo disso tudo, você ainda é reativa com seu filho? Por que isso acontece? Por que vocês acham? Nossa, olha a Camila, o que ela fala? Eu tenho poucas memórias da minha infância e dessas poucas, nenhuma com os meus pais. É aquilo que eu falei, né? O nosso cérebro bloqueia mesmo. Aquilo que nos causou muita dor. Cida, eu também não me lembro de quase nada da minha infância, principalmente com meus pais. Gente, olha só. Soraya, às vezes até são os outros familiares que nos deixam abaixo, né? Nem são os pais. Os pais acabam por repreender publicamente para não serem eles criticados. Isso acontece muito. Você faz isso? Seu filho tá fazendo uma birra, aí começam os olhares de julgamento, e aí ao invés de acolher, por exemplo, você vai lá e, enfim, você faz o que as pessoas estão esperando que você faça para poder educar aquela criança mal criada? Isso acontece com você? Sabrina, também sou de BH, moro há 13 anos em Portugal, acho que saiu do Brasil por causa da relação tóxica com a mãe. Soraya, meus pais quase nunca brincaram, mas eles também não tiveram infância, não puderam dar o que eles não tinham, né? Bruna, eu tenho 3 filhas e não gosto e não tenho tempo de brincar com elas. Bruna, você é uma pessoa que se permite sentir prazer? Você se permite se divertir? Você se permite ser feliz? Porque não gostar de brincar com sua criança, às vezes a gente realmente não gosta de brincadeira de criança, mas assim, quase sempre, se a gente for investigar,
a nossa relação com a gente é uma relação de eu não me permito ser feliz. E aí, isso também, se a gente estender mais esse fio, isso chega lá na nossa infância, né? Na infância tóxica. Saldanhara, porque o padrão tá embutido e às vezes nem temos consciência disso. A Tami, porque parece que se eu aceitar todos os comportamentos dos meus filhos, eu tenho medo de continuar o desrespeito. A Bruna, não lembro da minha infância. Yara, muitas vezes sou reativa assim e não quero mais ter este comportamento. Então, olha só, gente, a gente repete, né? A gente tá consciente do que aconteceu na nossa infância, a gente pode, na verdade, né? Inclusive, aprender a admirar o que houve de bom, porque eu quero até te fazer esse convite. O que seus pais fizeram de bom? Eu acredito que eles fizeram várias coisas de bom, né? Eu acredito que você se formou esse ser humano que tá aqui se responsabilizando num outro nível pela educação das suas filhas ou dos seus filhos, porque você também recebeu coisas positivas desses pais. Mas acima de qualquer coisa, uma coisa que é muito saudável da gente entender é que a gente não precisa ser a nossa mãe, a gente não é, na verdade, a nossa mãe. E a gente também tem que entender que os nossos filhos não são nós, não são a gente, né? É ter essa clareza, assim, então, eu não sou a minha mãe, não é porque ela fez isso comigo que eu tenho que repetir aqui. Eu posso encontrar recursos, hoje em dia existem esses recursos para que eu mude esses padrões. E entender também que o meu filho ele não tem que ser um retrato, uma cópia fiel de quem eu sou. Porque a mãe reativa, ela tá esperando que o filho atenda às suas expectativas o tempo todo. Então, né, eu não quero que essa criança grite, porque isso me irrita. Tá vendo que isso é exatamente o que fizeram conosco, né? Eu quero que essa criança seja a melhor aluna na escola, porque é isso, né, o que vai garantir para ela um bom futuro, sendo que é irreal esse tipo de expectativa, ninguém é bom em tudo, ou pouquíssimas crianças vão ser o aluno exemplar, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é pensando que estamos fazendo o melhor para o nosso filho que a gente está, de alguma forma, não literalmente, mas de alguma forma, reproduzindo todos os castramentos que a gente sofreu quando a gente era criança, né? Então, olha só, o que as suas mães fizeram aí de bom pra vocês? A Yara falou assim, ó, minha mãe apanhava do meu pai e eu não lembro dele. Trabalhou muito pra cuidar dos 4 filhos sozinha e nunca nos falou nada, só não teve tempo pra dar afeto. Gente, quanto essa mulher sofreu? Né? O quanto essa mulher sofreu. Débora, carinhosa, sempre inventou brincadeiras, mas era raro e eu amava quando essa mãe aparecia. A minha mãe era mais ou menos assim também. Ela inventava umas brincadeiras que eu tenho memórias aqui, coisas bem divertidas, engraçadas, era raro, mas são coisas que eu trago no meu coração porque me nutriram muito, né? Ainda que não tenha sido tão frequente, mas me nutriam muito, 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 assim. E é aquela coisa, né, gente, assim, a gente precisa pensar nisso, né, no que as nossas mães, em como elas acertaram, no que eu posso me inspirar dessa mãe que acertou também, e no que elas erraram, no que eu posso falar assim, olha, te honro, te agradeço por ter me dado a vida, te agradeço por tudo que você fez por mim, sinto muito que você tenha tido, né, que você não tenha tido opção, que talvez você tenha tido que se sacrificar tanto, que você tenha apagado, né, que a própria condição da maternidade naquela época tenha te feito não sonhar mais com as coisas que você sonhava, com quem você gostaria de ser. Eu sinto muito, mas o meu caminho vai ser diferente. Eu escolho ser uma mãe que sou boa para o meu filho, mas sou boa para mim também. A mãe que está sendo boa só pro filho, ela não está sendo boa pro filho, né? Afinal de contas. E é muito esse o convite que eu quero te fazer hoje, assim. É o convite de olhar para a criança que você foi, poder acolher essa criança, mas não ficar apegada só a essa criança que merece o seu acolhimento, porque você está vivendo aqui e agora, hoje. Então, como que você também pode se maternar? Maternar nesse lugar de como você pode se cuidar. Porque era tão divertido quando a sua mãe, né, aqueles momentos ali raros, mas
quando ela estava ali afetiva, presente, brincando, inventando, criando brincadeiras. E era tão nutritivo, como eu falei que era para mim também, né? E vocês também trouxeram. Então, como que você pode se proporcionar isso neste momento? Porque é aqui e agora, né? A vida tá acontecendo hoje, é aqui nesse instante. A gente não sabe nem se no final da tarde a gente vai estar viva. A gente não tem como voltar no passado. Se a gente pudesse, se a gente tivesse uma máquina do tempo, a gente pudesse voltar no passado e cuidar da criança que a gente foi, com o mesmo carinho que a gente está se esforçando para cuidar do nosso filho, mesmo com as nossas explosões, né? Mesmo com a nossa impaciência, mesmo com os gritos, mesmo com toda a reatividade, a gente tá aqui, a gente tá buscando caminhos. Então, se você pudesse voltar no passado para você maternar a criança que você foi, com essa responsabilidade, esse olhar responsável, empoderado da própria educação, que não está sendo só levada pela vida, pelas dores, mas que está buscando caminhos para poder proporcionar ao seu filho uma infância mais saudável, para que ele se torne um adulto mais, né, feliz em todos os sentidos. Seria maravilhoso a gente fazer isso com a criança que a gente foi também, mas não dá. A gente pode acolher essa criança dentro da gente. Mas e agora, nesse momento presente, o que você pode fazer para você, né? Então, assim, são lógicas absurdas da educação tradicional que a gente precisa romper, né? Por exemplo, tratar mal uma criança para fazer essa criança se comportar bem. Então, seu filho, ele tá lá fazendo uma bagunça, ele tirou todos os brinquedos, ele fez uma bagunça enorme, por exemplo, na casa que você acabou de arrumar. E aí você chega, você explode com aquela criança, você grita, você pega ela pelo braço, você coloca ela pra catar os brinquedos, você fala com ela, aqui não tem empregada, não sou sua empregada, não. Por que a gente ainda acha que tratando essa criança mal, do mesmo jeito que a gente foi tratada mal quando a gente era criança, por que a gente acha que essa criança vai se comportar melhor? O que a gente está querendo? Será que a gente está esperando que essa criança fique mais obediente? Né? Olha essa outra lógica relacionada a essa questão da obediência, né? Por que mesmo sabendo que talvez a gente tenha se tornado crianças, né, obedientes? Você era uma criança obediente? Você era aquela criança que estava ali sempre meio tensa, né? Sempre naquele modo luta ou fuga? Sempre com medo do que poderia acontecer daqui a pouco caso você fizesse alguma coisa do tipo comer pão e deixar cair o farelo no chão? E como que sua mãe poderia te tratar? Como que seu pai poderia te tratar? A explosão que ia vir pra cima de você? E aí você se tornou uma criança o mais boazinha possível, o mais obediente possível, né? Aquela criança que tá ali buscando não fazer nada que acabe desencadeando esse tipo de coisa. Então, obediente, acho que não, medrosa, sim. É porque a criança obediente, Débora, ela tem uma relação íntima com a criança medrosa. Às vezes a gente acha que a obediência cega, né? Aquela criança que ela nunca tá te dando desgosto, né? Ela tá sempre fazendo exatamente o que você quer, quando você quer. Então, se você falou que é hora de escovar dente, ela vai escovar dente na hora, imediatamente. Aquela criança que não quer nada, né? Ela não exprime desejos, ela tá só sempre andando na linha. Essa criança obediente nesse nível aí, que é muito confortável para um adulto, porque ela causa menos emoções desafiadoras no adulto, ela é uma criança que provavelmente está com muito medo do que acontece se ela não estiver ali. Então, assim, na lógica da educação tradicional, a gente quer o quê? Criança obediente. Mas aí, como que a gente quer que os nossos filhos sejam quando adultos? Né? Os seus pais, eles estavam ali fazendo tudo isso porque queriam que você fosse obediente, que você não desse trabalho, porque criança obediente é criança bem educada. Mas aí, como que essa criança, que tipo de adulto que ela se torna? Como que uma criança que nunca sai da linha, que nunca faz algo porque ela quer, porque ela deseja, uma criança que nunca questiona, né? Como
como que essa criança vai se tornar aquele adulto que a gente gostaria de ser e que a gente gostaria que os nossos filhos se tornassem, que é o adulto que é autêntico, que sabe o que é corajoso, que corre atrás dos seus sonhos, que se arrisca, né? Que se arrisca nesse sentido, assim, de... Não, se eu errar, se não der certo, tudo bem, mas eu tentei, eu fui lá, eu fiz. Aquele adulto que é autônomo, tanto emocionalmente quanto na sua própria vida, que se resolve, que faz suas coisas, que é bem-sucedido. E eu não tô nem falando de dinheiro. Tô falando daquela pessoa bem-sucedida que é feliz, que vive a vida que quer. Como que a gente pode esperar que os nossos filhos, se a gente tá sempre, né, nessa reatividade de faz o que eu tô falando, senão eu vou acabar explodindo de novo, né? Se você não me obedece, se você não faz o que eu quero, você vai acabar vendo o pior de mim. Isso foi exatamente o que fizeram com a gente. E o que é isso que fizeram com a gente? Quem nós nos tornamos com isso que fizeram da gente? Então são lógicas absurdas que o exercício é sim olhar para a mãe que eu tive, ver como aquilo me magoou, me feriu, me fez perder tempo na minha vida adulta, no sentido de me fez aceitar relacionamentos que não eram legais, me fez tratar as pessoas às vezes com grosseria, com palavras rudes, me fez ter dificuldade de expressar as minhas emoções, né? Eu já vi o que acontece, mas ainda assim eu tô aqui querendo fazer diferente e fazendo igual. Por que isso acontece? É uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter, é isso que a gente está fazendo aqui agora, mas não é só isso. Muitas de vocês já mudaram essa mentalidade e ainda estão reativas. O que está faltando nessa equação, gente? A Paty falando assim, ó, minha mãe era maravilhosa, mas por ter depressão, juntamente com transtorno bipolar, ficava sempre internada em hospital psiquiátrico e eu me sentia muito mal quando a visitava, eu tinha medo. Paty, sinto muito, imagino tanto que isso tenha bagunçado a sua cabeça. Eu só quero dizer uma coisa, gente, a minha mãe também era maravilhosa, tá? Eu quero honrar minha mãe aqui e dizer isso, assim, que ela era uma mulher incrível, assim, que ela tirou leite de pedra, ela fez muito com o pouco que ela tinha, né? Ela foi uma mulher que sofreu muito e que fez realmente o que ela tinha com o que ela conseguia, sabe, assim? Mas esse fazer o que tinha com o que conseguia, hoje eu vejo que tinham violências ali, né? E eu tô cuidando disso há alguns anos na minha vida. A maternidade trouxe uma lupa ainda maior para esse processo. Mas logo a minha mãe já faleceu, né? Assim, logo quando eu comecei a tomar consciência, porque eu achava que eu tinha tido uma relação perfeita com ela até ela morrer. E aí depois eu comecei no meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu vi que não tinha sido assim, né? Eu vi uma preferência descarada pela minha irmã, um certo abandono. Por exemplo, os meus pais se separaram morando na mesma casa, então meu pai, ele chegava tarde em casa, né, muitas vezes de madrugada, bêbado, e a minha mãe, ela levava a minha irmã para dormir com ela no quarto, eu ficava no quarto que era meu e da minha irmã, né, meu pai chegava, ligava a televisão, aí assim, então foram coisas que só depois eu fui entender, sabe? O que aconteceu, enfim, aqui não é terapia, né? Não tem que ficar falando essas coisas, aqui não é pra elaborar isso. Mas é só pra dizer pra vocês que a nossa mãe, ela pode ter sido maravilhosa e ao mesmo tempo reativa com a gente. Talvez nós estejamos sendo exatamente isso para os nossos filhos. E a reatividade, em algum nível, ela vai acontecer. Nós somos humanas. Mas será que a gente pode diminuir muito o nível dessa reatividade? A Claudete, ó, minha mãe até hoje comenta que não teve infância porque teve que ajudar a cuidar dos 10 irmãos quando era criança. Ajudava a lavar, a cozinhar mesmo tendo 10, 11 anos. Yara, nunca nos faltou nada, mas a comparação com primos e vizinhos que eram sempre melhores que nós. Nossa, olha aí. Isso, gente, é uma coisa assim, não façam com seus filhos. Não comparem. Tô vendo aqui se vocês comentaram mais alguma coisa. Tá, vamos continuar então. O que eu quero dizer pra vocês? O que falta muitas vezes? Porque a gente, né, às vezes a gente já tá tão consciente de todas essas dores que nos foram causadas. A gente de alguma forma ainda tá reproduzindo, a gente de alguma forma ainda tá esperando que o nosso filho seja obediente, para que nós sejamos calmas.
né? A gente não tá dimensionando o que significa isso. Não tô dizendo que seu filho não tenha que ser respeitoso e cooperativo. Mas isso é muito diferente de obediência, porque o respeito e a cooperação passam por uma construção de consciência com essa criança, né? Essa criança, ela não tá ali simplesmente para se encaixar no que eu estou esperando para que eu fique mais tranquila, né? Essa criança, ela tá junto comigo construindo uma relação, ela tá sendo útil dentro de casa. Eu tô permitindo que ela seja autônoma, eu tô ajudando essa criança a desenvolver a autonomia, eu tô ajudando essa criança a entender a importância da cooperação dela. É totalmente diferente, tá? Eu não tô dizendo aqui, não me entendam mal, que as nossas crianças, elas não precisam ser isso. E que não é positivo que a gente crie esse ambiente para os nossos filhos, né? Aqui em casa é exatamente isso que a gente faz. Mas a criança que é cegamente obediente aos seus pais, isso é uma outra coisa. E será que a gente ainda está esperando isso dos nossos filhos? Mesmo com tudo que a gente viveu? Só informação não é o suficiente, né? Eu sempre falo, se você está me acompanhando aqui no Educarzen há mais tempo, você sabe disso, né? Que o processo é informar-se e reformar-se. A informação, ela está no nível do intelecto, tá? Ela é no nível do intelecto. Então, eu sei, eu estou consciente de que a reatividade é extremamente negativa, que a punição é extremamente negativa, que os gritos, né, colocam o cérebro do meu filho em pane. E o meu filho, ele simplesmente, ele entra num processo de um medo absurdo de mim. E que o medo, ele não ajuda essa criança a se desenvolver integralmente. O corpinho dela fica cheio de cortisol, o hormônio do estresse. Então, eu já tô me informando sobre tudo isso. Eu tenho uma informação, tanto porque eu tô resgatando a minha própria história pessoal, né, a minha história na minha infância, as minhas dores, eu vejo porque eu vivi, eu sei porque eu vivi uma educação reativa. Então eu sei como isso me impactou. E eu sei também porque eu tenho buscado profissionais, como você está fazendo aqui agora comigo, que me ajudem a me conscientizar mais. Mas por que, meu Deus, que ainda assim eu sigo explodindo com meu filho, que eu não consigo realmente dar um passo profundo em direção à mãe mindful, a mãe consciente, gentil, que está sabendo exatamente o que ela está fazendo, que está muito conectada com a sua intuição, com os seus valores, que cuida de si, que não se coloca em último plano. Por quê? Porque falta o reformar-se. É sobre informar-se e reformar-se. Né? Esse processo de educação parental que tem sido muito intenso hoje em dia e que é muito necessário, fica muito na ordem da informação. Mas não te ajuda a desenvolver a sua inteligência emocional. Não basta a gente ter inteligência intelectual para educar criança, a gente tem que ter inteligência emocional. Porque na hora que o seu filho, você acabou de arrumar a casa e ele faz uma zona com todos os brinquedos, joga tudo pro ar, o que vem à tona? Não é a sua consciência de que aquilo, né, de gritar, explodir, não vai levar você e o seu filho a um lugar melhor. O que vem à tona é a sua raiva, né, é o seu cansaço, é a sua exaustão. Isso é de um lugar emocional que vem a sua explosão. Então, se você fica tentando racionalizar, você não tem recurso para lidar com aquilo. Simplesmente ser racional na hora que o que está predominante no seu corpo são as suas emoções, não vai te ajudar a lidar com a situação. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Bom dia, Lino. Seja bem-vindo. Tô vendo aqui vocês falando, ó, aprendendo muito. A Lisa falando maravilhosa informação. A Fernanda falando exatamente como eu educo e tá me doendo, né? A Luciana falando exatamente assim. A Pri, eu tenho transtorno bipolar e estou grávida. Essa luta de cuidar de mim para cuidar dele me preocupa muito. Ô, Pri, no seu caso, né, é muito importante, você sabe disso, um acompanhamento também com um psiquiatra, né? Eu te aconselharia, se você ainda não faz também, uma terapia. E é isso, essa reforma interna.
você pode, né? Existem recursos para poder equilibrar essa bipolaridade. E eu espero de coração que você consiga conduzir isso da melhor maneira possível. Tenho certeza que é possível. A Luciana falando que vive isso no cotidiano. Yara. Eu tive o privilégio de cuidar das minhas filhas em casa. A infância foi tranquila, mas a adolescência está sendo desafiadora. Depois, se você quiser, Yara, me passa uma mensagem. Porque como eu falo mais sobre infância, eu posso te indicar uma pessoa que talvez vai te ajudar nesse processo da adolescência também, tá bom? Então, olha só, gente. Como que a gente faz, né? Como que anda a sua reforma? O que eu quero te perguntar é o seguinte, não sei se você sabe, mas o meu lema aqui no Educar Zen é: eu te ajudo a deixar de ser uma mãe reativa com 10 minutos de práticas de mindfulness diárias. Né? O mindfulness, ele vai ajudar a gente num processo que eu chamo no MESEN, né? No meu método Educar Zen, de neuroplasticidade parental. Então, existem aí pencas e pencas e pencas de pesquisas da neurociência comprovando que praticar 10 minutos de mindfulness por dia, né, que são exercícios que ajudam a gente a manter o nosso foco na atenção no momento presente, a gente pode chamar também de meditações, né? No caso, são meditações guiadas, depois a gente vai aprendendo a fazer isso sozinha, sem precisar que uma professora te guie, né? Mas se você pega 10 minutos do seu dia e faz isso sempre, não é tipo uma vez ao mês, mas se você faz isso todos os dias, você muda a estrutura do seu cérebro. O seu cérebro muda, gente, né? Já tem muitas pesquisas comprovando isso e eu posso falar que eu experimento isso na minha própria vida. Por que isso acontece? A gente começa a se tornar muito mais consciente dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A gente começa a desenvolver mais o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável por pensamento crítico, por reflexão, por regulação emocional. Então a pergunta que eu quero te fazer é: você está disposta a fazer o que você precisa fazer para você sair do ciclo de reatividade, para você curar essa ferida com a sua mãe? Porque o mindfulness, ele vai te ajudar até isso, até nisso, até nesse perdão, né? Porque o mindfulness, ele ajuda a gente, tem uma atitude de mindfulness que é o deixar ir. Então ele te ajuda a deixar as coisas do passado ficarem no passado, você ficar menos escrava dessa mágoa, menos escrava dessas emoções, né? Juntamente com informação, isso é muito potente. Porque aí você está se informando, você entende como é que funciona a criança e você está se reformando. Você está, né, colocando as suas emoções no lugar, você está deixando de ser escrava das suas próprias emoções e você está podendo, por meio disso, agir de uma maneira muito mais sábia, muito mais equilibrada. Sabe quando você está ali, você está assim, prestes a explodir? Porque, por exemplo, seu filho, né, jogou brinquedo pra tudo quanto é canto, e aí você vê, né, a raiva subindo assim, só que você não consegue conter, na hora que você viu, você já explodiu. Alguém aqui até falou hoje, até como uma forma de desabafar, de ventilar. Você não consegue não falar, e depois você se arrepende, você fica péssimo, você sente uma culpa que amarga, né, que te deixa ali, nossa, péssimo, se sentindo péssimo, porque o que acontece geralmente é isso, né? A explosão não te faz sentir pior, a explosão não te faz se sentir melhor. Ela te faz se sentir pior, porque depois você fica se sentindo culpada, você promete pra você mesma, pro seu filho, que não vai acontecer mais e acaba acontecendo de novo, né? É isso que costuma acontecer. Então, imagina você poder perceber a raiva chegando, porque não é que a mãe mindful não sente raiva, mas você consegue perceber isso e você consegue lidar com aquela raiva. Você tem recursos, você sabe respirar da maneira certa, porque não é simplesmente respirar, você sabe respirar da maneira certa, você sabe regular aquela raiva, colocar ela no lugar, equilibrar, para poder lidar com aquela situação de uma forma que não seja com os gritos, os tapas que você recebeu na sua infância, as humilhações. Faz sentido? Vocês acham que 10 minutos por dia, mas que seja um compromisso, né? Algo assim, que é um compromisso seu com você mesmo e seu com a sua criança. Com a sua criança interior e com a sua criança exterior, com o seu filho, que tá ali precisando do seu equilíbrio emocional para ter uma qualidade de saúde mental melhor do que a sua quando for um adulto.
Vocês acham que é um preço que é bom de se pagar? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Eu já vi que a Yara falou que tá preparada e que quer isso mesmo. Yara, vamos juntas, porque assim, gente, a gente pode... Existem recursos hoje em dia. Os recursos estão aí. Agora cabe a nós, né? Pegar isso ou não. Então, é isso, né? Quebrar esse ciclo de reatividade não é só sobre estar consciente dos prejuízos da reatividade. É sobre saber lidar com a sua própria reatividade. A Yara falou que eu não estou à toa. Nunca acesso nenhuma live de manhã e hoje não sei por que abri a sua. Claro que deve ter um propósito nisso. Que bom, Yara. Fico feliz que os nossos caminhos tenham se cruzado. E, gente, olha só, eu vou poder falar mais profundamente sobre isso. Eu tô preparando um evento para vocês, né? Que eu tô, assim, praticamente fazendo só isso essa semana. Colocando realmente o meu melhor para vocês poderem aprender muito mais sobre isso no evento 100% online, 100% gratuito, Maternar Sem Estourar. Então, se você ainda não se inscreveu, você vai fechar a live, a gente vai... Já tá terminando aqui a nossa live de hoje, amanhã tem mais. A gente vai falar amanhã sobre a mãe-chefe versus mãe-líder. Que é um pouquinho sobre aquela questão da obediência que a gente já rascunhou hoje. Então vai ser uma live bem interessante, eu espero vocês. E... Enfim, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? A gente fechando aqui, você já vai lá na minha bio, clica no link e se inscreve para você poder participar e poder mudar esse jogo da sua maternidade, né? Porque como eu falei, eu vou te contar tudo lá. Vou te falar todo o passo a passo, tá bom? Então é isso, eu espero que essa live tenha trazido insights importantes para vocês, que ela tenha trazido a oportunidade de refletir, de olhar para si, né, e de começar a tornar mais intenso esse processo de deixar de ser uma mãe reativa, tá bom? A gente vai se falando, eu agradeço imensamente a presença de vocês, se inscreva, Yara, isso mesmo, quem não se inscreveu, se inscreve também, eu que agradeço a presença de vocês, a atenção, as partilhas, né, muito importante, eu agradeço a confiança, porque eu sei que a gente está falando aqui de assuntos muito profundos que mexem profundamente com a gente. Excelente dia para você também, Luciana. Um grande beijo para vocês, a gente vai se falando e até mais.